Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos aqui hoje, começar essa série falando sobre o que o cinema de animação e os games, têm em comum. Vamos dar uma olhadinha como é que a câmera pode nos ajudar a contar a nossa história? Nesse vídeo a gente vai começar a conversa, falando sobre o plano geral, que é aquela vista mais afastada que apresenta a história, Em alguns casos pode ser por onde a gente começa, a narrativa. Então, no jogo as coisas estão sempre constantemente sob controle, cada vez mais ali do jogador, do usuário. E aí esses planos eles vão se sucedendo ali, muitas vezes a partir de uma situação para outra, de forma mais orgânica, De qualquer maneira, existe sim um planejamento, a questão da cinematografia, essa forma de contar a história, até porque a gente ainda tem aquele recurso muito presente, aqueles jogos que são mais orientados a uma narrativa mais elaborada, que são as cutscenes, que são dirigidas como se fossem filmes realmente, aí destacando o trabalho de caras como o Cory Barlog, que é aquele diretor do God of War, que justamente tem uma visão bem afinada aí nesse aspecto. Então, nesse primeiro caso aqui, um plano geral, uma vista um pouco afastada, ali de uma locação, onde a gente tem a noção, fala, bom, tenho a sensação de que alguma coisa vai acontecer ali naquele lugar. Então, uma outra forma de nomear, então, plano geral ou long shot, com essa função, que é basicamente localizar os eventos do enredo, mas sem que haja ainda a indicação propriamente de personagens, a gente não sabe muito bem falar quem vai ser o protagonista, quem é que vai conduzir aí o enredo. Então, aqui a ênfase está mais nessa questão da localização, a gente estabelecer qual que é o horário do dia, qual é a atmosfera geral, e claro, dá para se informar muita coisa aqui, por exemplo, olhando para essa cena, qual é o tipo de tecnologia, qual a época em que a história se passa, o tipo de arquitetura, a questão ali se há presença ali através de tochas, dessas luzes que estão ali. Em alguns lugares a gente tem a indicação de que exista alguma atividade humana, essas tendas, não parece um lugar particularmente poluído, apesar dessa iluminação, então fica aquela apreensão, mas o que vai vir a partir daí? Uma coisa que é legal a gente ter a preocupação também, é com aquela história do posicionamento da câmera, ou seja, o quão afastado ou aproximado estou do motivo, do assunto. Também aquela questão do posicionamento de forma mais frontal ou de forma mais diagonal, como se fosse ali olhando da esquina. A questão também da altura da câmera, também é essencial, no sentido de provocar diferentes efeitos na nossa audiência. Então, o essencial para entendermos no plano geral é que a gente esteja ali comunicando, estabelecendo a locação, ou seja, onde é que vai acontecer a nossa história, passar a noção de espaço, a amplitude desse ambiente, as distâncias, o que tem ali à volta, passar também aquela impressão de um momento a momento, você pode criar ali um time-lapse, mostrando que o tempo passou, ou que mudou o clima, vem uma tempestade, uma cidade que foi tomada pelas chamas, uma coisa assim. Então, num plano desse tipo, também é possível comunicar dramaticidade, e também é uma maneira interessante para a gente construir uma atmosfera inicial, preparando ali o palco para entrar então os nossos atores em cena. Aí nessas cenas aqui que eu estou colocando em sequência, a gente tem na verdade uma câmera bastante confortável, é aquela história da câmera na altura do observador. O que é isso? É como se eu estivesse aqui de pé, segurando então a minha câmera fotográfica virtual, minha filmadora, e estou aqui nessa sala, ou nesse saguão, nesse salão, então é como se eu estivesse chegando ali e observando, falar, por enquanto o movimento aqui está tranquilo, Então, ou seja, esse diria, talvez possa ser o ângulo mais convencional, aquele que não entrega necessariamente assim uma grande expectativa, Ele permite que a gente leia muito do ambiente. Então, para me localizar onde é que estão as coisas, vou pedir uma bebida, quero um lugar para me acomodar, Então é uma fase de reconhecimento, e aqui sem um grande efeito narrativo, na verdade. Legais esses primeiros conceitos, pessoal? Então, continuando,
Então a gente tem aqui, né, a questão da altura da câmera, ainda pensando, né, em ambientes sem a presença, né, de muitos personagens e tal, eles até ficam ali, às vezes sugeridos, né, mas então que efeito, né, a questão da altura da câmera pode provocar, né, no psicológico, né, de quem está olhando ali para a cena. Então, na medida, né, que a gente coloca a câmera mais alta, então você tem uma visão ali da distribuição, né, das distâncias entre os elementos, a coisa fica um pouco mais arejada, então isso é uma vantagem, né, ou seja, você tem uma organização maior na forma de ler, né, os elementos ali. Então, no cenário que a gente está vendo aqui, então tem aquelas mesas, né, tem a saída ali do ambiente, né, a gente tem uma noção também da escala, né, do ambiente como um todo. Isso cria, né, essa desvantagem da gente ficar desconectado, né, afastado. Parece, se a gente pensar numa analogia, né, aquela câmera de segurança, né, de um espaço em que você não pode interagir muito com o que está acontecendo, né. É um ponto de vista também diferente, é um deslocamento, né, não é como a gente enxergaria normalmente, a não ser que estivesse ali subido num platô, numa escada, né. Então é aquela visão de, bom, é para ali que a gente vai, mas a gente não está lá ainda. Em contrapartida, então gerando um efeito oposto a esse, né? Então essa tomada de baixo para cima, que a gente está vendo ali na cena 4, ela provoca que impressão, né, de que a gente está ali numa condição até um pouco subjugado, né? Porque para estar enxergando tão de baixo esse ambiente, precisaria estar o quê? Deitado no chão, talvez vítima, sei lá, de um golpe, ou de ter caído, ou de ser muito pequeno, né, o ponto de vista de uma criaturinha, de uma criança. Então eu tenho a impressão geral, nesse sentido, né, de que tudo é muito grande, né, muito distante, mas no sentido assim, de criar aquela sensação um pouco mais opressora, né? Então parece ser, né, um ângulo mais intimidador, assim, né? Que ele dá uma imponência, né, ao que está retratado ali, e a gente se sente menor, né, em relação à escala desse lugar, né. Então, se a gente emprestar um exemplo, né, da arquitetura gótica, então nas catedrais, né, aquela relação de diminuir a presença humana no espaço, né, de você estar ali contemplando, né, as grandes altitudes ali, né, o pé direito, né, enorme. Então aquela escala que é dominadora, né, onde a gente se sente muito pequeno, diminuído. E aí, pessoal, gostaram dos conceitos, né? Então, para quem quiser, né, mais material desse tipo, então não deixem de comentar aí, caso vocês conheçam outras técnicas também, né? Quero saber, conhecer, que tem muitas maneiras de fazer as coisas, né? Então, para quem gostou, dê aquela curtida, né? Compartilhem, assinem aí o canal, né? E a gente se vê na próxima. Um grande abraço.